Muito bom, então vamos começar o nosso estudo e prática de hoje. Bem-vindas e bem-vindos, né, a todas aqui e a quem assistir depois. Vamos começar com as preces iniciais. E vamos trazer a nossa presença, assentar a mente no momento presente, respirar suavemente, só para a gente chegar. O que quer que tenha ocorrido antes, nós vamos deixar para trás, já passou. O que quer que possa acontecer depois, neste momento, não importa. Vamos repousar a nossa atenção, a nossa mente no momento presente, para que nós possamos aproveitar o máximo possível esse tempo de prática e contemplação do Dharma. Nesse estado de presença, nós sustentamos à nossa frente, em nosso coração e mente, a presença de Guru Rinpoche, nosso mestre, e pedimos as bênçãos. Abençoe nosso fluxo mental. Home, na fronteira noroeste de Odiana, no coração de um lótus, está sentado aquele renomado como Padmasambhava, que alcançou o espantoso Supremo Cid e está cercado por uma hoste de muitas dakinis. Seguindo suas pegadas, dedico-me à prática. Por favor, aproxime-se e conceda suas bênçãos. Guru Pema Siddhi Om Orgen Yogi Nubjan San Pema Gesa Dompola Yatsen Chogi Nyodrupne Pema June Jesudra Kordu Kanto Mampeko Keki Jesudak Druki Jinje Lapchi Sheksu So Guru Pema Sidi Hum Hum Orgen Yugi Nubjan San Pema Gesar Pola Yatsen Chogi Nutrubni Pema June Jesudra Kurdu Kandro Mampeku Kiki Jesudak Druki Jinji Lapchi Shetsu So Guru Pema Siji Hum. Ostentando ainda a presença de Guru Rinpoche, recebendo as bênçãos que emanam de Guru Rinpoche, tocando nosso coração e mente. Nós tomamos refúgio e recitamos a prece, a Bodhicitta, prece de Bodhicitta. No Buda, no Dharma e na excelente Assembleia da Sangha, até que alcance a iluminação, neles eu tomo refúgio. Através da minha prática das 6 perfeições, possam todos os seres sencientes alcançar o estado búdico. Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi Tagi Jinso de Personante Deola Pentir Sanje Drupacho Sanje Chodan Sochi Chonan La Jancho Bardo Dagni Chapsuchi
Dagi Jinsu Jipe Sonante Trola Penti Sanje Drupa Sho. E agora então nós passaremos à prática de meditação enquanto uma posição confortável para o corpo, sentada, deitada, como você preferir. Nós seguiremos com a prática do retiro do Dharma todo. Hoje, a segunda prática que o Lama Ala conduziu nesse retiro. No início dela, vai ter uma pequena parte com uma falha na gravação, mas ela continua na sequência. Então, não se preocupem, a prática está seguindo e a condução também, tá bom? Vamos começar. As soon as you hear the bell beginning the session, I invite you to let your first response be to relax, to loosen up. Assim que nós escutamos o sino no início da sessão, ele nos convida para que isso seja um sinal para que nós possamos relaxar, soltar. And let your awareness descend from where it's probably been located up in your head, down to the ground. Deixe que a sua consciência, provavelmente localizada na região da cabeça, desça pelo espaço do seu corpo até o contato com o chão. And now with fewer words, let your awareness permeate the body. E agora, com menos palavras, permita que a sua consciência permeie o seu corpo. And settle your body in a posture of ease, of stillness, and vigilance. E deixe que o seu corpo se tranquilize numa postura de conforto, relaxado e quieto. And relaxing deeply into the breath, settle your respiration. Release your breath all the way through to the end. Solte a sua respiração até o finalzinho da expiração. And release whatever thoughts or images may come to mind. E solte qualquer imagem, qualquer pensamento que surja na sua mente. And allow yourself, when it comes to settling the mind in its natural state,
Allow yourself the leisure and the opportunity to release all concerns about the future and past. E ao estabelecer a mente no estado natural, permita-se ter a oportunidade de soltar qualquer expectativa e qualquer medo com relação ao futuro ou ao passado. And for this short time, grant yourself the freedom to allow your awareness to rest carefree in the present moment. E por alguns minutos, por alguns instantes, permita-se ter a liberdade de deixar a consciência repousar sem qualquer preocupação no momento presente. And in this freedom from grasping, awareness is naturally still and naturally clear. E livre de fixações, a consciência é naturalmente quieta e naturalmente clara. So become familiar with this experience of awareness simply at rest, resting in its own place, holding its own ground. Familiarize-se com essa experiência de a consciência repousar em sua própria base, sustentando-se em sua própria base. Without being drawn out to appearances or objects of the mind. Sem ser carregado por aparências ou objetos que se apresentam à mente. Without being caught up and carried away by thoughts, memories, desires. Sem ser aprisionados e carregados por pensamentos, desejos, lembranças. Awareness simply at rest. Consciência simplesmente repousando. Still and clear. Em quietude e clara. And self-knowing in the sense of being aware of being aware. E sabendo, estando consciente de estar consciente. Let this be the primary focus of this practice, ever so simple. Deixe que esse seja o foco principal dessa prática, tão simples. Awareness still and clear. A consciência quieta e clara. And knowing itself. Conhecendo a si mesma. Resting in the awareness of being aware. Repouse na consciência de estar consciente.
now, since you're not very likely in very deep samadhi, to the point that you're oblivious of your body and the environment, Mas agora, como você não está provavelmente profundamente absorvido, removido da consciência do seu corpo e do ambiente, the light of awareness spills out, outside of awareness itself. a luz da consciência extravasa para fora da própria consciência. And without deliberately looking outside, you're bound to be aware of the rhythm of the breath. E sem deliberadamente focar nada no mundo externo, você pode estar consciente do ritmo da sua respiração. So with your awareness primarily resting right where it is, knowing itself, Então, com a consciência principalmente repousando em sua própria base, no seu próprio lugar, conhecendo a si mesma, with your peripheral awareness, simply take note of the rhythm of the breath. com uma consciência periférica, simplesmente note o ritmo da respiração. Simply noting breath by breath when the inhalation is occurring, when the exhalation is occurring. Simplesmente notando a cada respiração quando a inspiração está acontecendo e quando a expiração está acontecendo. And when the in-breath is short, quietly, without talking about it mentally, simply note that when the in-breath is long, note that it is long. E quando a inspiração for curta, sem nenhum discurso mental, apenas note que ele é curto. E quando a expiração for longa, apenas note que ela é longa. And when the out-breath is long, note that it is long. E quando a expiração for longa, note que ela é longa. As your body and mind is calm, Conforme o seu sistema de corpo e mente se acalma, your body will need less air. seu corpo precisará de menos ar. And the breath may become shallower. E a respiração pode se tornar superficial. So when this occurs, and when the in-breath is short, simply note that it is short. Então, quando isso acontecer e a inspiração for curta, apenas note que ela é curta. And when the out-breath is short, note that it is short. E quando a expiração for curta, apenas note que ela é curta.
But from your core, set your mind at ease. Mas na sua essência, estabeleça a mente à vontade, confortável, Loose and relaxed. solta e relaxada, Free of hope and fear. livre de esperanças e medos. Awareness at rest in stillness. A consciência repousando em quietude, In clarity. clareza. And resting ever so simply in the awareness of being aware. E repouse simplesmente na consciência de estar consciente. And just with your peripheral awareness, almost out of the corner of your eye, so to speak, just gently take note of the duration of each in and out breath. E com essa consciência periférica, como se estivéssemos observando com o canto dos olhos, apenas note quando a inspiração e a expiração são longas ou curtas. We return to the theme of stillness and motion. Nós retomamos o tema da quietude e do movimento. Rest in the stillness of your awareness in the midst of the movements of the in and out breath. Repouse na quietude da sua consciência em meio aos movimentos da respiração. Whatever thoughts or images come to mind, simply let them come, let them go, without doing anything about them. E quando qualquer memória, qualquer pensamento, imagem surgirem na sua mente, não faça nada. Deixe que elas venham e vão, sem qualquer tipo de ação. Without being carried away by them, do nothing to remedy them or terminate them, simply let them be. Sem ser carregado por elas, não há nada a remediar ou eliminar. Apenas deixe que elas sejam como são. Let them come and go like rainbows appearing and disappearing back into the sky. Deixe que elas venham e vão, assim como arco-íris que surgem e desaparecem no espaço. While you remain in the stillness of your awareness. Enquanto você permanece na quietude da consciência.
Então, vá dando suavemente um tempo para o corpo, tomando movimento, abrindo os olhos com calma, com tranquilidade, retomando a interação com o ambiente externo. E vamos começar nossa leitura de hoje. A não ser que alguém queira comentar alguma coisa sobre a prática, ou compartilhar qualquer coisa antes da gente começar a leitura, vocês fiquem à vontade. Senão a gente vai começar e a qualquer momento, quem quiser falar, é só levantar a mãozinha ou abrir o microfone. Essa prática que o Lama conduziu da atenção plena à respiração na abordagem de Dzogchen, né, onde a gente repousa na consciência e perifericamente nota a respiração. É uma reconhecer a natureza da nossa mente, ter essa liberdade frente aos movimentos da mente é fundamental do nosso caminho, né? Essa prática traz para a gente essa referência, ainda que a gente não tenha clareza exatamente sobre o que é isso, sobre onde é a quietude da consciência, o que é essa percepção, né, de repousar na quietude da consciência, percebendo o movimento da respiração aqui. Esse é um exercício que a gente vai fazer muitas e muitas e muitas vezes, onde a gente vai se familiarizando cada vez mais com essa experiência de quietude da consciência, é uma referência da nossa própria natureza essencial, né? Que é naturalmente vazia e luminosa. E ainda assim não é um estado de ausência completa, a gente percebe, nota todo o movimento acontecendo na nossa mente ou na nossa respiração, no caso de hoje é a respiração. Mas a gente não se engaja, a gente não gruda nesse movimento. A gente testemunha, mas não é arrastado por ele. Então, esse é um método maravilhoso que a gente vai se aprofundando cada vez mais nessa possibilidade de realmente repousar nessa experiência de quietude, de estar consciente, mas ao mesmo tempo notando tudo que está acontecendo. A partir dessa consciência lúcida, a gente poder fazer algo de bom por nós e pelo mundo, né? Então, eu acho que cabe aqui, vamos começar a nossa leitura. E eu quero só retomar aqui a epígrafe, que eu acho que vem de encontro com a prática que nós fizemos, a meditação, né? Onde Chokmima Rinpoche diz que ter uma experiência da qualidade natural desperta só por um instante, uma vez ou outra, não é suficiente para extinguir permanentemente as emoções perturbadoras e o karma. Devemos desenvolver todo o potencial da mente. Isso é realização. E a meditação é o elemento que nos apoia nesse desenvolvimento, né? Nessa redescoberta do potencial e da nossa mente e da nossa natureza básica. Então, isso é que a gente treina, né? O que a gente está fazendo, treinando aqui. E aí agora, vamos então nos abrir para essa leitura. E como diz na descrição do Chokmima Rinpoche sobre ele, né, na página do Gonde da Dinamarca, o nome dele significa o sol do Dharma, né? Então vamos abrir nosso coração para que esse sol, os raios desse sol penetrem o nosso coração e aqueçam e iluminem o nosso coração. E que o Dharma seja uma presença viva e permanente no nosso fluxo mental e no nosso coração. Então, vamos deixar que esse sol irradie em nós. Seguindo, então,
a partir de onde paramos na semana passada. Estamos cobrindo aqui o primeiro capítulo, onde ele fala do valor da renúncia. Então, aqui no início, eles nos traz a fala sobre como nós, nessa condição em que nós estamos atualmente, vou fazer um breve resumo só para a gente recapitular, não vou ler lá tudo de novo não. Como nós buscamos desesperadamente pela felicidade, e nós imputamos a felicidade às causas externas, às conquistas materiais, à conquista de status, a tudo o que a gente conquista, obtém do mundo lá fora, e se esforça a beça para conseguir. Quando a gente consegue, a gente se esforça a beça para sustentar aquilo, para proteger aquilo, imaginando que isso é a causa de felicidade. E aí, nessa busca louca pela felicidade, e imaginando que as causas da felicidade advêm das coisas que nós conquistamos do mundo, a gente faz um esforço imenso para sustentar tudo isso. E todo esse movimento só nos causa mais e mais aflição, mais ansiedade, mais medo, insegurança, raiva, se a gente sente que aquilo que a gente conquistou está ameaçado. Então, isso, ao invés de trazer a felicidade que a gente busca, nos traz ainda mais aflição. E aí, em contrapartida, há uma experiência de felicidade que é duradoura, que advém da nossa realização interna. E essa é a felicidade que nós buscamos. Mas como nós vamos buscar essa felicidade se a gente não reconhecer que aquilo que nós acreditamos, que é a causa da nossa felicidade, os bens materiais, as conquistas, o poder, se a gente não reconhecer que isso é, na verdade, o que nos mantém aprisionados no sofrimento do samsara. Se a gente não reconhecer isso, como é que a gente vai renunciar a isso? Então, nesse primeiro capítulo que ele fala sobre renúncia, o ponto de partida é a gente reconhecer quais são as causas verdadeiras da felicidade que a gente busca e quais são aquelas que a gente acredita que é a fonte da nossa felicidade, mas que na realidade são fontes de nosso sofrimento. Então, quando a gente reconhece que a gente está cultivando aflições mentais, imaginando que está cultivando causas de felicidade, a gente reconheceu isso, a gente vai fazer essa escolha. Eu não quero mais isso que não me traz a felicidade que eu busco. A gente renuncia a esse modo de funcionar que promove e fortalece ainda mais as aflições mentais. Mas como é que a gente vai fazer isso, né? Tem todo um processo e um caminho que ele nos sugere é o caminho da meditação, reflexão. Vamos colocar aqui. Onde estamos? Aqui. O caminho do estudo, né? Da leitura, o aspecto cognitivo, da reflexão e da meditação. Esses três aspectos, dessas três virtudes, vão nos ajudar a reconhecer a natureza disso que a gente acredita que é a causa da nossa felicidade, reconhecer que não é, e aí seguir caminhando na identificação e no cultivo daquilo que é realmente a causa da felicidade duradoura, da felicidade genuína, da nossa realização enquanto budistas, né, da nossa natureza búdica. Então, esses são os pontos que a gente vai utilizar e trazer como experiências na nossa vida cotidiana, não só no momento que a gente senta para ler e contemplar juntos, né? Tudo que a gente, assim como a gente falou na semana passada, nós sentamos aqui, estudamos, lemos, comentamos, refletimos juntos. E quando a gente senta na meditação, todo esse conteúdo que está vivo, efervescente no nosso fluxo mental, ele vai decantando e passar no nosso coração. Aí isso vai cada vez mais transformando e girando a nossa mente na direção daquilo que realmente é importante para realizar o meu desejo básico, o meu anseio maior, que é a felicidade genuína, a iluminação. Então, isso nós falamos na semana passada. E aí, ele trouxe ainda mais um aspecto. Estou falando muito ligeiro, gente? Me puxem a orelha se eu estiver falando depressa. Trouxe mais um aspecto das pessoas espirituais e não espirituais, né? Então, as pessoas que reconhecem, que percebem que esse movimento que está fazendo não traz a felicidade que busca, então a gente vai mover a nossa mente e a nossa prática para uma direção.
E esse movimento, ele se dá baseado na devoção e na fé. Não numa fé cega, mas na fé do reconhecimento de que isso que esse professor está falando, eu observei na minha própria experiência, isso que ele está me dizendo faz sentido. Então, qual é o caminho que ele está propondo aqui para que essa liberação definitiva ocorra? Então, a gente segue essas orientações com essa confiança, porque nós testamos, né, nós observamos em nós, reconhecemos que isso que a gente está buscando segurar a todo custo não traz a felicidade que a gente busca. E ele falou isso, então a gente observou e reconheceu isso. Então, o que que é que vai me ajudar a cultivar essa felicidade que eu busco? Então, nesse exercício de confiança e fé, nós nos colocamos nesse caminho para praticar aquilo que esse professor, esse mestre está propondo, está ensinando. E aí as pessoas espirituais fazem isso. A partir desse reconhecimento, se lançam nesse caminho. As pessoas não espirituais, elas vão sofrer um bocado mais, porque elas nem aventam a possibilidade de reconhecer, de perceber e reconhecer que aquilo que é tão importante, que eu entendo como causa da minha felicidade, na verdade não existe. Não é causa da felicidade. Quem não pensa sobre isso não vai chegar a essa conclusão nunca, né? Então vive buscando mais e mais poder, mais e mais bens materiais, mais e mais status, porque parece que nessas experiências a felicidade vem. Mas ela vem por um instante e no instante seguinte já ruiu completamente, né? Então todos nós aqui estamos nessa categoria de seres espirituais, né? Estamos aqui dispostos a seguir o que esse professor, esse mestre está nos dizendo. E a seguir com confiança, né? Com confiança do que ele está falando realmente faz sentido para o meu coração. É verdadeiro. Ok? Esse recapitular foi muito ligeiro, foi mais confuso, só para a gente seguir daqui, para a gente não seguir meio perdido, né? Então vamos lá, eu vou compartilhar aqui a tela para a gente seguir a partir desse ponto. Poderíamos dizer que há dois tipos de pessoas nesse mundo: as que praticam o Dharma e as que não praticam o Dharma. O que as distingue? Aqueles seres que não têm conhecimento do Dharma nunca poderão pensar que vivem em constante ilusão. Podem até admitir que cometem erros, como, por exemplo, ver que sua explosão de raiva foi prejudicial. No entanto, com certeza, não vão reconhecer que, desde o momento em que acordam de manhã até o momento em que adormecem, estão vivenciando 24 horas de pura ilusão. Os praticantes do Dharma são diferentes. Aos poucos, se tornam cada vez mais conscientes de que vivem em um estado de delusão. Embora os fenômenos sejam impermanentes, tendemos todos a acreditar que são permanentes e duradouros. Porém, assim que os examinamos atentamente, percebemos que eles não têm uma essência verdadeira. Não existem blocos minúsculos, indivisíveis, que compõem o universo. De fato, todos os fenômenos, incluindo nossa própria mente, devem ser entendidos como destituídos de uma existência concreta. Mas, mesmo de posse desse conhecimento, ainda vivenciamos os fenômenos como sendo verdadeiramente existentes. Ou seja, mesmo entendendo que o eu, essa figura tão constante e importante da nossa vida, é simplesmente uma falsa suposição, ainda temos a experiência de que o eu está solidamente presente e é o centro do nosso universo. Então ele começa já trazendo para a gente aqui essa experiência, recomeçamos, né? Essa experiência de realização do insight, né? Da nossa natureza básica, da nossa natureza essencial. Então, de saída, ele já diz que nós, as pessoas que não são praticantes do Dharma, elas estão mergulhadas e permanecem mergulhadas nesse mundo delusório, né? Imersos na delusão. E não tem saída para essa experiência se as pessoas não reconhecem que estão deludidas. E o que é delusão? Assim, não sei se todo mundo tem claro, talvez tem pessoas que chegaram há menos tempo, Rosi, talvez, não sei se já conhece esse termo,
Mas delusão é essa compreensão equivocada da natureza das experiências. Não é só uma ilusão no sentido de ter uma fantasia, mas é um equívoco, um engano de base, que molda a forma como nós interpretamos e nos relacionamos com todos os acontecimentos, internos e externos. Então, uma característica da delusão é que nós atribuímos uma qualidade de permanência, de durabilidade, àquilo que é impermanente e está em constante fluxo. A gente imagina que as coisas são permanentes e duram para sempre, as relações, as pessoas. E aí, baseados nessa ideia, a gente se arrasta no sofrimento, porque quando a coisa move, as relações se modificam, um acontecimento vem, uma doença, ou sei lá, uma coisa qualquer. A gente não está preparado para lidar com isso, porque tem formatado na nossa mente a ideia de que aquilo é para sempre daquele jeito. Então, a impermanência é uma das características, uma das marcas da existência, e a crença na permanência é uma das delusões básicas e fundamentais, uma delas. Então, esse aspecto a gente precisa reconhecer e abrir mão para deixar aí. Reconhecer a natureza de impermanência de todos os fenômenos, inclusive desse eu, cada um de nós, esse eu particular, que a gente imagina que é sólido, inerentemente existente, ele existe por ele mesmo. Então, aos poucos, a gente vai percebendo, observando, analisando, investigando a natureza desse eu, vai reconhecendo que ele é constituído a partir de uma série de composições que juntas fazem surgir esse eu. Se tirar, esse eu desaparece, se tirar essas composições. E mesmo esse eu, cada um de nós enquanto indivíduo, está mudando o tempo todo, né? Quantos eus cada um de nós já foi, desde que nasceu? Então não tem permanência nessa identidade, né? Mas a gente pensa que tem. E defende ela a todo custo, né? E aí a gente sofre. Sim, Paulinho, ou Ana. Essa questão do eu, ela é muito arraigada, para começar, nessa pessoa que está falando agora, nessa mente aqui. Muito arraigada, mas muito arraigada nas culturas em geral, né? Em todas as culturas, grandes pessoas, grandes seres humanos já trataram isso, e até eu e a Aninha participávamos de um grupo de autoconhecimento e lá a gente buscava justamente o meu verdadeiro eu, separado do ego. Então, esse aprendizado de que esse eu é uma construção da mente que não tem essa consistência, essa duração, essa concretude, no fundo é um choque, né? E é Uhum. difícil assimilar esse choque, mas para mim e para Ana está cada vez mais claro que esse mim e essa Ana são meramente uma conjunção de fatores, de circunstância que de fato não estão aqui, né? Os pensamentos que se formam aqui, não sou eu que mando eles surgirem, eles surgem. Alguns deles eu não gosto, acho que são nocivos, quero que se afastem. Outros são prazerosos, enfim. Mas realmente essa noção eu acho tão fundamental, tão importante, tão difícil assimilar, mas realmente tão libertadora. E é fantástico que ele tenha começado por aí, né? Obrigada, Paulinho. É libertador mesmo. Essa eu também acho que é a palavra que, na minha experiência, melhor define, assim, quando a gente tem essa percepção de que esse eu é composto por múltiplas facetas familiares, sociais, culturais, de vida, um milhão de coisas que aconteceram e foram moldando, moldando, e a gente faz isso uma coisa concreta, né? E quando esse concreto, né, cai e quebra, ou quando a gente percebe que não há nada de concreto nisso, é aflitivo às vezes, porque a gente tem um apego à nossa identidade, né, a esse senso de eu muito grande.
Então, se tira de mim esse eu, o que que sobra? Pode ser aflitivo, mas quando a gente ultrapassa essa experiência aflitiva, é muito libertador. É muito libertador. Então, vale a pena a gente seguir com confiança, devoção e fé, investigando a natureza desse eu. Que é a fixação a ele é uma, uma base do sofrimento e das aflições mentais também, né? Então, esse é um aspecto, né? Essa fixação na delusão, na ideia da permanência, né? Esse eu que está aqui solidamente presente é o centro de todo o universo. Então, todo o universo funciona para atender esse eu maravilhoso que está aqui. Na verdade, com base em nossa crença obstinada em um eu, nos tornamos completamente dominados por todos os tipos de emoções. Vezes sem conta, essa crença no eu nos leva a sentimentos de tristeza e infelicidade. Sentimos-nos profundamente apegados a nós mesmos e às pessoas que nos são próximas. E esse apego ao eu traz o seu companheiro sombrio, uma aversão sutil a tudo que consideramos não eu e não meu. Também classificamos os objetos, nossas posses, como pertencentes a mim. Os objetos são meus. Essa suposição muito enraizada é carregada de emoções. No entanto, se dedicarmos um tempo para realmente investigar essa ideia, talvez possamos perceber que nada pertence a nós. Quando partirmos desse mundo, deixaremos para trás tudo o que sabemos e possuímos. Não poderemos nem mesmo levar este corpo de que tanto cuidamos e procuramos satisfazer ano após ano. Afinal, somos donos do quê? E onde está esse suposto proprietário, esse eu mimado, pelo qual tanto discutimos, discordamos, defendemos, desejamos e paparicamos? Até que essas noções falsas sobre nossa experiência tenham se dissolvido por completo, temos que reconhecer que permanecemos profundamente imersos em ilusões. Reconhecer nossa ilusão é um passo muito importante, mas só fazer isso não é suficiente. Aqui acho que ela está usando ilusão como sinônimo de delusão. Eu entendo dessa forma, então vocês podem dar sua opinião também. Não há loucura maior do que alguém passar uma vida inteira reconhecendo que está iludido e não fazer nada a respeito. Depois, quando já for tarde demais para fazer qualquer coisa, nos veremos às portas da morte pensando: que tolo eu fui, desperdicei essa oportunidade preciosa. Nesse momento, tudo o que conseguimos fazer é bater no peito em desespero. No decorrer de toda a nossa existência, haverá uma constatação mais devastadora do que essa? Então, a gente reconhecendo essa experiência em nós mesmos, o quanto esse eu, essa ideia de um eu fixo, existente, que precisa ser protegido, que precisa ser atendido, tudo isso gera um sofrimento enorme. Gera aflições de todos os tipos, porque primeiro eu preciso atender o que esse eu deseja. E depois, a gente precisa proteger todas as nossas posses, cuidar para que ninguém nos roube. E não só isso, a gente precisa conquistar mais e mais coisas, né? Mais e mais. E a gente vai conquistando, segurando isso tudo. Então, esse eu é o ponto de partida para esses sofrimentos outros, né? Primeiro, nessa busca desenfreada e louca de atender esse desejo autocentrado, e depois por proteger e acumular mais e mais e mais posses, e mais riqueza e mais coisas. E aí a gente sofre. Aí quando chegar, nós já percebemos isso, né? Nós já ouvimos, pelo menos nós estamos ouvindo, lendo, contemplando. Então, isso de alguma forma já falou com a gente. E aí, só que falou com a gente vai seguir por aí, né? Do mesmo jeito que era 15 anos atrás. Aí, quando chegar lá nas portas da morte, que a gente vai olhar para a gente naquela aflição e vai falar: puxa vida, por que que eu perdi essa oportunidade preciosa de liberar esse sofrimento? E nesse momento eu preciso estar passando por isso. A gente perde essa oportunidade.
Aí no momento da morte não há muito o que se fazer, né? A gente ainda está fixado nessa identidade, né, em tudo, todas as posses e todos os bens e todas as identidades que a gente desenvolveu nessa vida. Quando a morte chegar, já era. Não vai sobrar nadinha. E aí pode ser desesperador, né? Então é melhor a gente se preparar. Então aproveitar todo momento, até porque a gente não sabe que hora que nós vamos receber essa visita, né? É certo que uma hora ela chega. Então vamos estar preparados. Ou daqui a pouco que a gente já possa, ó, conversar e seguir na paz, né? Livre. Então a gente precisa se preparar, assim. E essa liberdade é a liberdade para viver e para morrer, né? A gente morre, vive desses apegos e dessas fixações todas. É bem possível, eu não lembro de como foi minha última morte, mas eu acredito que é muito mais leve, né? Marcele é especialista no morrer. Não faz sentido? Faz tudo, né? Ah, então vamos lá, vamos seguir. Para garantir, ops, olha, para garantir que isso nunca aconteça conosco, da gente chegar lá, né, de cara a cara com a morte e ter esse arrependimento, nós devemos levar essa mensagem ao coração. Não importa quão atraente possam parecer os objetos dos sentidos, eles não têm o poder de nos proporcionar nenhuma felicidade duradoura. Quando esse entendimento começa a penetrar em nós efetivamente, ele é chamado de renúncia. Então vamos repetir esse pedacinho. Não importa quão atraente possam parecer os objetos dos sentidos, eles não têm o poder de nos proporcionar nenhuma felicidade duradoura. Quando esse entendimento começa a penetrar em nós efetivamente, ele é chamado de renúncia. Então, se a gente reconhece que esses objetos externos não são causa da felicidade duradoura, por qual motivo a gente vai querer ficar atrás e atrás desses objetos ainda? Se ele não nos traz aquilo que nós estamos buscando, que é a felicidade duradoura. A gente reconhece isso, aí a gente pode realmente adentrar esse caminho da renúncia, né? E renúncia não quer dizer apenas raspar a cabeça ou usar roupas fora de moda e comer alimentos de terceira categoria. Renúncia aqui se refere a abdicar de tendências doentias com base no nosso entendimento daquilo que causa sofrimento e insatisfação. Externamente, podemos parecer uma pessoa comum, mas por dentro somos diferentes. Por quê? Porque os prazeres sensoriais externos perderam seu domínio sobre nós. Agora não somos mais enganados pelos objetos dos cinco sentidos. Na verdade, nossa fixação e nosso apego a eles se tornou coisa do passado. Então, a gente já reconheceu que essas coisas não trazem a felicidade que a gente busca. Mas a gente simplesmente tem liberdade para fluir entre elas, para passar, para usufruir delas. A gente não apega, não fica ali grudado, porque a gente sabe que a felicidade e aquilo que a gente busca não está nessas coisas, né? Então elas não nos encantam mais assim. Esses objetos dos cinco sentidos não nos encantam mais. A gente sabe que a fonte que nós buscamos não está ali. É nosso dever examinar nossa mente com persistência. Por quê? Porque é essencial para o nosso próprio bem-estar e para o bem-estar dos outros ficarmos de olho no que está acontecendo dentro de nós, momento a momento, para que possamos perceber quando sentimos apego e anseio pelos prazeres do sentir. Devemos manter a guarda, porque os prazeres do samsara são perigosamente poderosos e sedutores. Embora tenhamos entendido intelectualmente que nada de bom pode surgir da busca desenfreada pelos prazeres mundanos, no momento em que percebemos um objeto atraente, anseio, avidez e desejo se movimentam e ficam à espreita. Na verdade, poderíamos dizer que os objetos dos sentidos funcionam como ímãs. Tal como um ímã atrai instantaneamente a limária de ferro, no momento em que percebemos algo como atraente ou repulsivo, as emoções negativas aparecem. Então, os objetos dos sentidos, eles catalisam e eles prendem a nossa
a nossa atenção, a nossa mente, que fazem surgir uma miríade de aflições mentais, né? Até aquelas que a gente pensa que são prazerosas. No fim, elas têm a semente do sofrimento, da insatisfação e da busca desenfreada, né? E os objetos do sentido são os objetos que surgem para a gente enquanto aparência visual, auditiva, olfativa, gustativa e tátil. As aparências dos cinco sentidos, qualquer aparência, qualquer evento que surja para qualquer um desses sentidos e capture a nossa mente, ela pode nos trazer essas experiências, que aparentemente pode parecer prazerosa ou afetiva. Pode despertar desejo, anseio, um prazer fugaz, ou irritação, aversão, medo, tristeza. Então, a gente precisa estar familiarizado cada vez mais com a nossa mente para a gente reconhecer quando qualquer um desses objetos surgirem e nos capturar. E essas emoções aparecerem. Se a gente estiver em dia com a nossa prática, e a gente tiver essa habilidade, né, já de perceber os eventos mentais nos pegando pelo nariz, aí a gente vai ter uma habilidade para soltar. Nossa, eu aqui de novo, presa nesse enredo. Olha aí essa aflição mental, esse desejo chegando e querendo me capturar. Dessa vez não vai, não. A gente fica esperto, né? Fica atento. Então, a gente vai seguir observando, atentos a essas experiências. A quebra dessa reação em cadeia, aparentemente automática, que nos aprisiona com tanta força ao círculo vicioso do samsara, depende unicamente de nós. Há muito a ser alcançado se apenas tivermos consciência dessas tendências. O próximo passo é deixar de lado nosso apego e envolvimento com os prazeres sensoriais. Uma vez que nos conscientizamos da natureza impermanente e ilusória dos prazeres sensoriais, a nossa atração por eles se tornará menos imperiosa. Com isso, nossas emoções negativas começam a diminuir. Podemos nos considerar praticantes do Dharma, mas não seremos capazes de realmente entender e aplicar o Dharma a menos que percebamos a futilidade das buscas mundanas. Na verdade, devemos entender que quanto maior for a nossa renúncia, melhor será a nossa prática do Dharma. O grau do nosso sucesso na prática do Dharma corresponde diretamente à força da renúncia. Na verdade, nós seremos verdadeiros praticantes do Dharma quando abrirmos espaço para a renúncia. Sem renúncia é muito fácil não conseguirmos achar tempo para nos dedicar à prática do Dharma. Por quê? Porque estamos simplesmente tão envolvidos na cativante busca de fama, riqueza, respeito e coisas do tipo, que nem por um segundo consideramos o risco de que podemos perfeitamente colher seus opostos. Se deixarmos de ficar fascinados pelos objetos externos, fascínio esse que nos escraviza a eles, a influência das emoções negativas começará a diminuir. As emoções negativas nada mais são do que as sementes da calamidade, de calamidade. Fortes emoções negativas, tais como raiva e ambição, são fáceis de reconhecer e, portanto, um pouco mais fáceis de serem abandonadas. Mas há duas emoções muito difíceis de reconhecer e muito mais difíceis de serem eliminadas: a inveja e o orgulho. Para nós, praticantes do Dharma, essas duas emoções se assemelham a ladrões astuciosos que facilmente roubam toda a nossa riqueza espiritual. A inveja e o orgulho são especialistas em tramar uma ilusão muito convincente, a de separação entre eu e outro. Quando temos arrogância, não conseguimos nos relacionar com outras pessoas de uma forma aberta e descontraída. Em outras palavras, prevalece uma antipatia sutil em relação aos outros. O mesmo ocorre com a inveja. A inveja nos faz sentir tensos, inseguros, nervosos e um pouco agressivos. Podemos pensar, talvez meu amigo seja melhor do que eu. Esse pensamento é acompanhado por sentimentos de insegurança
agitação e hostilidade. O medo também se infiltra aqui. De um modo geral, as emoções negativas não surgem isoladamente uma após a outra, mas em combinações complexas. Em geral, uma série de outras emoções negativas vêm colorir o pano de fundo de uma emoção predominante. Dessa forma, a inveja e o orgulho são como véus ofuscantes que caem sobre o nosso rosto, nos impedindo de ver as outras pessoas e nos relacionar com elas de forma aberta, carinhosa e direta. Sempre que estabelecemos uma forte distinção entre nós e os outros, reforçamos nossa tendência já tão enrijecida de perceber o mundo de uma forma dualista. A tendência de ficarmos tão obcecados com os outros nos torna cegos em relação às nossas próprias deficiências. Embora estejamos plenamente conscientes das falhas dos outros, raras vezes notamos as nossas próprias imperfeições. É difícil o Dharma exercer qualquer efeito positivo sobre nós se mantivermos uma estrutura mental que se ocupa de um olhar perspicaz sobre a falha dos outros. Então, aqui nós vamos olhar o telescópio da atenção para a nossa própria experiência interna, para as nossas aflições mentais. E reconhecer todas elas. Aí, aquelas que surgem mais intensamente, a raiva, a ira, né? Isso a gente percebe com clareza. Mas tem outras que a gente tem, inclusive, a tendência de negar que sente, né? A inveja é uma delas. Uhum. Então a gente fala, não, eu não sinto inveja. Não, imagina, eu inveja, jamais, né? Um ser espiritual como eu não vai sentir inveja. Mas a gente precisa olhar, a gente não precisa falar para o outro, mas a gente precisa reconhecer a nossa experiência. A gente precisa olhar profundamente, com sinceridade para nós mesmos. Porque enquanto a gente negar essa experiência manifestando em nós, como é que a gente vai liberar? E ela é um obstáculo no nosso caminho. Ela é uma aflição mental. Não nos ajuda em nada. Então, cada um de nós precisa olhar com muita verdade, com muito espaço, abertura, amorosidade e compaixão. É. Para Isso que eu ia reconhecer, falar. Né? sem abrir mão jamais desse acolhimento, né? Amoroso e compassivo. Reconhecendo isso que é causa de sofrimento em nós. E desejando e fazendo algo para nos libertarmos dessa causa de sofrimento. Então, isso a gente precisa fazer com muita verdade e sem medo. Se tiver com medo, vamos com medo mesmo, porque é importante, né? O que eu vi ao longo do tempo, assim, é que a gente precisa ser, assim, um pouco professor e aluno, né? Você está vendo o aluno com dificuldade, o aluno tá... Mas quando você tem a postura de professor, você quer ajudar. E às vezes você pode ser um professor nisso meio rígido, assim, muito intelectual. Então, comigo mesmo, com a gente mesmo, tocando assim como se fosse eu fosse um professor dos meus, né, Uhum. vários alunos rebeldes, o que ser eu mesmo, mas com muita paciência, sabe? E com interesse real, porque senão a coisa fica fugaz, os anos passam e a coisa não sai do lugar. Então, assim, se eu tivesse realmente, se me colocasse assim, bom, você tem vários aluninhos, assim, várias Marcelinhas aqui problemáticas, né? Então, assim, mas se eu tiver interesse realmente no bem-estar, né, de melhorar essa qualidade, eu me tratar com carinho, sabe? Porque senão começa uma briga interna que também não adianta muito. Aí são, né? São muitas aflições ao mesmo tempo. Aumenta as aflições em vez de, em vez de diminuir. Exatamente. Então, paciência e muito amor, muito carinho, sabe? E um interesse real. É, Porque isso, você começa a ficar interessado, você vai ver mais. Você vai ver mais vezes. é isso mesmo. Obrigada, Marcela. Se for um professor desinteressado no seu aluno, você não vai ver nada, você vai olhar por cima. Mas se você for realmente um bom professor, você vai querer que ele deslanche. Você vai querer que ele se livre dessas aflições e você não vai perder interesse nele, com muita paciência, nem que passe anos, né? Exato. É muito importante botar o coração. Isso mesmo. É ótima essa sua metáfora, Marcela, do aluno, do mestre e dos alunos, né? Nós somos as duas coisas, né? Como você disse. Maravilhosa. Vamos fazer isso pra gente, gente.
ter conosco essa paciência, essa amorosidade, assim, incomensurável, que a gente merece, né? Cada um de nós merece muito. E além disso, Isso, encontrando, assim, apoio nessa sanga maravilhosa, né? Em que a gente vai trocando, ouvindo, compartilhando, que enriquece o nosso caminho e ajuda a gente também, né? Enquanto professores, abrindo essa perspectiva de acolher nós mesmos, né? um professor que não julga, É, que a gente fica se julgando também. Um bom professor não julga, ele só tem um interesse para um deslanche, pro lado bom. esse eu acho que é um desafio grande, né? Não sei se para todo mundo, mas eu acho que é um desafio grande para muitas pessoas, assim. Não julgar, né? Não se julgar. Que a gente já sai assim, mas de novo, né? Eu já estou vendo isso há quantos anos e ainda estou aqui, derrapando nessa ponto de partida. Mas um bom Desafiador. professor não pensa assim. Um bom professor não pensa assim. Exatamente. Sim, Aninha. Agora eu me lembrei de um relato que o Guilherme, lá do SEB de Viamão, né? Tava falando que ele já é um praticante bem experiente, né? Então, ele tinha. Aí aconteceu, não foi específico, aconteceu alguma coisa com ele que ele falou: Meu Deus, eu não acredito que isso me tomou de novo. Eu babando aqui, não sei, 24 horas aqui, 15, 20. Caí nessa esparrela de novo. E aí. E é verdade, né? Não, é, e foi engraçado que ontem, por exemplo, olha que coisa maluca, a gente pensa, não, eu devo estar doida mesmo, né? Esse negócio, eu não tenho inveja de ninguém, não tem coisa. Mas eu estava atravessando uma rua, ia para uma médica, e aí na hora que eu atravessei a rua, estavam os carros parando, né? Aí eu olhei para um deles, ele ameaçou não querer parar. Quando eu olhei aquele símbolo da Mercedes, eu estava com meu guarda-chuva, eu falei, mas credo. Olhei para aquilo, eu falei, Jesus, meus Budas dos três tempos, das 10 direções, o que é isso? Meu Senhor do céu, Ai, Aninha. Jesus! Mas Pensou que era a coelhinha da Mônica? Sansão do e é Darcy. E é incrível, eu olhei assim, eu fiquei olhando para aquilo assim, Ana. E é aquele negócio de julgamento, né? Disse assim, Uhum. meu, não, pare. Ó, voltando, rebobina. Ainda bem que você já lembrou da fonte maravilhosa, né? Os Budas dos três tempos e das 10 direções. Não sobrou ninguém. Me ajuda, vai. Ai, Mas eu vou aproveitar a carona aqui do microfone para lembrar que o Geshe Dorje Dandu, que é muito paciente, e ele diz assim: olha, não importa se você é muito inteligente ou se você sente que não tem inteligência. O que importa é você ter fazer o esforço, a resiliência de continuar tentando. Qualquer coisa que você faça e repita, uma hora você vai dominar. Então, é mais importante a gente se convencer de que trilhar esse caminho, em vez de eu ter uma ambição de ter aquela visão maravilhosa, de repente tudo se abrir ou descobrir a iluminação de uma hora para outra, é mais importante eu estar sempre voltando a essa minha própria luta, caminhando com a condição que eu tenho nesse instante e não desistir. E aí uma hora a coisa vai Aí, se abrir. maravilhoso. Esse é um Outra exercício coisa de que pode ajudar paciência. também é o bom humor, né? É, O bom humor, um professor bem-humorado é outra coisa. verdade. Um professor que não julga bem-humorado Não. e Aí, interessado, acabou. aí a gente gruda nele por éons, né? Aspirando, vida após vida, que eu encontro de novo esse professor, que eu encontro de novo esse professor. É maravilhoso mesmo.
A gente já tem muitas ferramentas, né? Tem muitos professores. Agora a gente olha para esse professor, cada um individual aí, com essa abertura e esses elementos que a Marcele trouxe, que eu acho muito importante. Paciência, amorosidade, o não julgamento e o interesse real, verdadeiro, né? Então vamos tentar olhar para nós mesmos com esses olhares, assim. Vamos tentar lembrar desse exercício na semana e ver como a gente fica. Quando se pegar lá, atravessando a rua nessa situação, né? E aconteceu, aí olha esse professor, te dando a mão e rindo com você. Ah, de novo caímos nessa, olha aí. Vamos lá, vamos continuar. Ah, e a gente, ó, vai seguindo, porque a liberação é certa, só não sabemos quando. Um dos significados do Dharma, ou Cha, em tibetano, tá? É mudar e transformar, pois a mudança e a transformação são o verdadeiro propósito do Dharma. Praticado corretamente, ele transformará a nossa atitude rígida e erradicará as nossas falsas crenças. Se o Dharma não tiver efeito sobre nós, então a nossa prática do Dharma não terá servido para nada. Os aspectos rígidos, tensos e perturbados da nossa mente precisam ser amaciados. Quando a mente se tornar amorosa e bondosa, as emoções negativas terão automaticamente diminuído. A diminuição das emoções negativas é o melhor sinal de que realmente nos tornamos praticantes do Dharma. Isso depende muito da nossa capacidade de renunciar. Reiterando, a renúncia é um estado de espírito que deseja deixar de causar danos a si mesmo e aos outros. É uma mente bem consciente da natureza impermanente e insubstancial dos fenômenos sansáricos, e que não quer mais ser tripudiada e enganada pelo sansara. Essa mente não tolera mais os truques das aparições reluzentes que tentam nos seduzir a desperdiçar nosso precioso nascimento humano. Um instantezinho, sim, Miriam? Estão me ouvindo? Sim, sim. Eu fiquei com uma dúvida quando ele usa o termo Dharma. Ele está usando o termo Dharma no sentido de prática? Sim, da prática e dos ensinamentos, né, como um todo, ensinados pelo Buda, né? Mas aí ele está O Dharma colocando, como caminho. mas assim, no sentido de que não resolve a gente ficar só no intelecto, né? É, O Dharma que é praticado, que é vivenciado através da meditação. isso, isso. E lembra que vai ter esses três aspectos, né? Do estudo, né, o aspecto de ler, é o que a gente está fazendo, a reflexão e a meditação. Então, o Dharma contempla esses três aspectos. E o Dharma é o caminho ensinado pelo Buda, né? Tudo isso que a gente está lendo aqui, essa orientação sobre renúncia, todos esses ensinamentos são Dharma. Então, a prática do Dharma é quando a gente coloca em prática esses ensinamentos que a gente recebe. Dessas três formas, né? Aqui nesse contexto, a gente está usando esses três métodos, essas três virtudes que ele chamou aqui, né? O estudo, a reflexão e a meditação. Então, passa pelo intelecto, mas só é verdadeiro, assim, só ocorre, só manifesta realmente em nós quando passa pelo coração. Então, só o intelecto, sem reflexão e meditação, não é suficiente para nos liberar. Da mesma forma que só a meditação, sem reconhecer, né, sem ter refletido, contemplado, como isso tudo está operando na nossa vida, também não vai promover a liberação completa que a gente busca. Então, precisa ter esses três aspectos, né, juntos. Não é um em detrimento do outro, ou não é um e depois do outro. A gente vai juntando os três aspectos. Então, a gente está aqui falando sobre renúncia. É um ensinamento, um grupo de ensinamento, um contexto do ensinamento, né? Um Dharma, esse ensinamento. Então, a gente vai contemplar, a gente está estudando, a gente vai refletir, contemplar e vai meditar sobre tudo isso. E aos poucos isso vai se tornando muito claro e presente, não só na nossa mente, que a gente pensa sobre isso, mas no nosso coração, no sentido de ser
uma forma como nós compreendemos e nos colocamos na vida e no mundo. E a gente reconhece que os prazeres fugazes não são mais assim tão importantes. Então a gente passa a ter uma atitude já com essa confiança, não baseada só numa crença, mas baseada numa confiança genuína, porque aquilo emerge do nosso coração. Então, o Dharma nesse sentido, Miriam, de ser os ensinamentos mesmo. Clareou? Sim. Obrigada. Se não clareou, você fala, que a gente vai tentando clarear. Não, é isso mesmo, eu entendi. É porque a gente, cada, muitas vezes a gente vai ouvindo a palavra Dharma, né, em vários sentidos. Aí eu fiquei pensando se eu estava entendendo corretamente, mas é certo, tá certo. Os ensinamentos, né? O caminho da liberação. Não é o Mas é um Dharma. caminho que não fica só no cognitivo, né? É um Não, caminho que ele tem que passar pela meditação, pela prática. necessariamente. Necessariamente. Ele precisa passar pela meditação, porque é como ele vai penetrar o coração. Só saber sobre o Dharma, ser só um erudito sobre todos os ensinamentos do Buda, não promove a liberação. A gente precisa passar no coração, não só ficar só no cognitivo. O cognitivo é importante, a contemplação é fundamental e a meditação também é fundamental. Então a gente vai usar o caminho para as três coisas. Então isso é o Dharma. E o Dharma vai penetrando e fazendo morada no nosso coração. Uma morada livre, aberta, né? Sem fixação. Mas que nos move, né? E que faz todo sentido para a gente. Vamos ver aqui. Acho que não falta muito, não, gente. Ah, falta pouquinho. Vamos terminar esse capítulo. Com base em um sentido genuíno de renúncia, outras boas qualidades brotarão, como, por exemplo, a compaixão, que percebe que os seres sencientes continuam a sofrer inutilmente. Sem nunca encontrar satisfação, os seres buscam incansavelmente miríades de prazeres sensoriais, divertimentos fugazes e ilusórios, que ao fim só os levarão a um envolvimento cada vez mais profundo do samsara e a um sofrimento cada vez maior. Devoção e fé são qualidades indispensáveis para os praticantes do Dharma e florescem em uma mente que tenha desenvolvido renúncia. Quando digo devoção e fé, não estou me referindo ao que chamamos de fé cega. Na verdade, um instante, gente. Na verdade, fé e devoção autênticas estão imbuídas da certeza genuína que surge quando investigamos a natureza dos fenômenos. Só um instante, gente. Sofia me ligando. É isso, né, filho? Desculpa, gente. Então, na verdade, fé e devoção autênticas estão imbuídas da certeza genuína que surge quando investigamos a natureza dos fenômenos. Lentamente, chegamos a compreender a natureza impermanente dos fenômenos condicionados que, embora se manifestem e apareçam, são, na verdade, totalmente desprovidos de qualquer existência substancial. Dessa forma, são aparecimentos vazios. A confiança nesse entendimento se manifesta como fé e devoção. Por quê? Porque percebemos que aquilo que Buda ensinou não é uma teoria distante e impraticável, mas sim uma descrição da verdadeira natureza das coisas, tal como são. Este ensinamento foi proferido espontaneamente por Chokyamima Rinpoche em 8 de março de 2010, na sua sala pessoal de meditação, no monastério de Kanishedro, Shedruglin, em Katmandu, no Nepal, e foi traduzido e transcrito do tibetano por Reid Koppel e editado por Jangchu Kandro. Então, este ensinamento sobre renúncia, finalizamos aqui, nesse momento, né? Significa que a gente vai seguir contemplando
essa experiência, como isso reverbera em nós, né? Então, eu queria só finalizar esse capítulo relembrando aqui o que ele diz, reiterando que a renúncia é um estado de espírito que deseja deixar de causar danos a si mesmo e aos outros. Então, isso é renúncia. Então, acho que isso a gente pode, já tem e vamos manter cada vez mais vivo em nós, nesse desejo de deixar de causar danos. Então, quando a gente reconhece aquilo que é o causador de danos, a gente renuncia, não quero, não serve, não vou por aí. Né? Finalizamos aqui, tudo bem? Vamos dedicar os méritos desse nosso tempo de estudo, contemplação e prática. Então, cada um de nós pode trazer a mente ao coração uma pessoa, um grupo de pessoas, situação, né? Quem deseja dedicar os méritos cultivados com essa sessão. E que esses méritos sejam também sementes plantadas em nosso próprio caminho, sementes do Dharma, e que elas floresçam vida após vida, nos auxiliando, nos impulsionando no caminho da iluminação. Por essa virtude, por essa acumulação de méritos, possa eu obter a onisciência que tudo vê e possam todas as falhas ser superadas. Que do turbilhão de ondas revoltas do nascimento, velhice, doença e morte deste oceano do Sansara, possa eu liberar os seres. Sonandi Tanchesi Pani, Tobne Ne Pedra Nampanjeshin, Keganachi Balon Trupai, Si Petsole Drua Drua Show. Por essa virtude, possa eu rapidamente realizar o Lama de Odiana e possa eu conduzir todos os seres, sem exceção, a esse estado de realização. Eu adênio Dudá, ouve Lama do Gumer, do Atike Malupá, de Salagopá, show. Muito Ai, bem, muito obrigada. Muito eu que obrigada. agradeço, queridas. Obrigada, Aline. Obrigada, Obrigado. Sanga. Boa Obrigada, noite, Maravilhoso. Liane. obrigada, Obrigado, tchau. beijo para Boa todos. noite. Cuidem-se. Até a semana que vem. Até. Tchau, gente. Boa noite. Tchau.